Bom dia, minhas belas e prósperas. Seja bem-vindo ao nosso CBP, que é o nosso Clube Belas e Prósperas. Sejam muito bem-vindas. Ai, gente, tô muito feliz de estar aqui à luz do dia, sem precisar me esconder num quarto escuro. Pra quem me acompanha aqui, né, viu que eu fiz uma cirurgia nas vistas, estou me recuperando. Mas estou aqui bem, graças a Deus. Fiquei feliz de já conseguir hoje acordar com a luz do dia. Porque depois da cirurgia eu tava meio que escondidinha, usando óculos escuros pra casa fora. E hoje eu já amanheci assim, maravilhosamente bem. Eu falei assim, então vou fazer uma live, porque a pessoa não aguenta ficar calada, gente, não aguenta. Patrícia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso Clube Belas e Prósperas. É um lugar onde nós vamos nos aproximar de Jesus. Porque para uma mulher, ela ser bela e próspera, não tem como ela não se conectar com Deus. A espiritualidade, ela é um pilar da mulher feminina, da mulher que quer se tornar bela e quer ser a face da beleza de Deus e prosperar, que é romper em todas as áreas da vida, não só na área financeira, mas nos seus relacionamentos, com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos. Mas pra gente mostrar essa beleza e romper para ser a nossa prosperidade, nós precisamos plantar sementes. A prosperidade, ela é o crescimento. A semente, ela precisa ser plantada, que é a semente da sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Como na própria palavra de Deus, lá em Provérbios fala, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E para nós buscarmos o temor a Deus, nós precisamos de conhecer a palavra dele. Então, o Clube das Belas e Prósperas é um clube onde nós vamos nos conectar mais com Deus. Nós vamos conhecer mais a palavra de Deus. Bom dia, as meninas que estão entrando agora. Ano passado, a gente teve um momento muito especial aqui no meu Instagram, que era as lives de oração, todas as manhãs, de segunda a sexta. E muitas pessoas que me seguem desde essa época, Regiane, bom dia. Muitas pessoas que me seguem desde essa época sentem falta dessas lives de oração. E eu fui orando a Deus, e principalmente nesses dias que eu fiquei de caverna aqui na cirurgia, conversando muito com Deus, pedindo a Deus estratégias, respostas. E aí ele me trouxe o Clube Belas e Prósperas, pra gente voltar com as nossas lives de oração. Um grupo de mulheres que estão focadas em crescer espiritualmente, em conhecer um Jesus que ainda está um pouco obscuro para você. E esse discernimento veio de uma forma muito engraçada, vamos dizer assim, muito estranha, mas ao mesmo tempo muito clara, que eu vou contar pra vocês. Mas eu queria que vocês pegassem o aviãozinho aqui e já compartilha com no mínimo 5 mulheres. Com no mínimo 5 mulheres que quer crescer esse ano de 2024. A gente tá no mês 4, gente. Nós estamos em abril. E se algumas de vocês podem ter vivido muitas coisas novas, mas várias de vocês podem estar vivendo na mesmice, que a vida não anda. Às vezes está só murmurando, só reclamando, em vez de agradecer. Então, uma mulher bela e próspera, ela agradece ao meio às dificuldades, mas ela agradece. E quando a gente agradece, a graça desce. Então, um dos primeiros passos para você se tornar uma mulher bela e próspera, fazendo parte desse clube. A primeira coisa para fazer parte desse clube, bela e próspera, é começar a agradecer. Agradecer a Deus por ter acordado viva nesse dia, agradecer a Deus pela família que você tem, mesmo não sendo a família linda, maravilhosa que você idealizou, mas é a família que Deus te deu e Ele tinha um propósito para te colocar onde você está. Deus tinha um propósito para você antes mesmo de você ter nascido no ventre da tua mãe. Então Ele tem um propósito de você ter nascido desse pai e dessa mãe que você veio. Ele tem um propósito você ter os irmãos que você tem, as irmãs que você tem, ou ser filha única.
Então Deus te colocou num lugar por algum propósito. Existe propósito aonde a cidade, o porquê da cidade que você nasceu, do estado que você nasceu, do país que nós nascemos, da nação que nós nascemos. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Quem ainda não leu aquele livro Uma Vida com Propósito, já fica aqui a dica, tá? Do Clube das Belas e Prósperas. Sejam bem-vindas, vocês que estão chegando agora. Já pega o aviãozinho e compartilha com no mínimo 5 mulheres para estar aqui ouvindo a palavra que Deus tem para poder revelar para nós hoje. E eu vou contar para vocês algo especial que me fez iniciar o Clube das Belas e Prósperas. Algo que foi até um pouco engraçado, vamos dizer assim, sabe? Porque eu estava aqui, né, de recuperação da cirurgia que eu fiz nas vistas e do nada, gente, eu vi uma postagem no perfil de um rapaz que eu sigo. Ok? E aí eu fui e falei, nossa, que legal. Achei muito massa a postagem que eu vi. Que era o quê? 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, numa feira. E quando você olha aquilo, você não vê muita coisa. E quando você vai fechando os olhos, você vê o quê? Uma face parecendo com a de Jesus. Quem viu essa foto que eu postei? No meu Instagram ou no Instagram de qualquer pessoa. Quem viu essa face, gente? Bom dia, Cleisiane, minha amiga bela e próspera. Tenha um bom dia, seja bem-vinda. Quem viu a face da postagem que eu coloquei aqui? Vocês que estão entrando agora, já compartilha com no mínimo 5 mulheres para vir fazer parte do nosso clube Belas e Prósperas, das Belas e Prósperas. Gente, aquela mulher que você sabe fala assim, precisa de ouvir a palavra de Deus. Sempre tem aquela pessoa que a gente lembra que precisa de ouvir mais sobre Deus, que às vezes você fala, as pessoas não te escutam, mas elas vão escutar outras pessoas. Pois é, envie essa live para essas mulheres que querem ser mais belas, que querem ser mais femininas, que querem prosperar nos seus relacionamentos, dentro da tua família, no seu casamento, com seus filhos, na sua área profissional. Porque tudo isso nós vamos estar baseados na nossa espiritualidade, que é um dos pilares do feminino. Vocês precisam aprender quais são os pilares do nosso feminino, da energia feminina. Então nós temos os pilares que vão nos ligar à terra, com o nosso feminino, e nós temos os pilares que vão nos ligar ao céu. E quando a gente consegue unir céu e terra, a gente tem a chave, bela e próspera, nós temos a chave que vai nos conectar com a nossa verdadeira identidade e a nossa verdadeira essência feminina. Ok? E aí, eu estava aqui contando pra vocês o porquê que veio a ideia do Clube Belas e Prósperas pra gente voltar com as nossas manhãs de oração. Aí eu estava passando pelos stories e de repente eu vi aquela imagem que é onde você vai fechando os olhos e você consegue ver um rosto parecido com o de Jesus Cristo. E eu falei, nossa, eu vou postar isso também. Só que em vez de postar nos meus stories, eu postei no meu Reels. E aí nem pus música nem nada. Na hora que eu vi, gente, eu peguei, Dai, seja bem-vinda, nosso Clube Belas e Prósperas, uma mulher, gente, altamente poderosa. Sigam essa mulher que ela tem muito para ensinar e desbloquear vocês. Que querem também, além de ser belas, além de ser prósperas, querem ser poderosas, viver de decisão, não viver de condição. É uma amiga que eu conheci em Angra, no projeto da Ana Lucchini, e só de ver os stories dela, ela já tem me ensinado muitas coisas sobre viver de decisão e não de condição, né, amiga? E aí, gente, eu postei aquele Reels, aquela foto no meu Reels. Despretensiosamente, falei, não, achei legal, coloquei. Gente,
Como diz minha amiga Lorena, o negócio hypou. Não sei como é que fala no digital, quando alguma coisa bomba, viralizou, sabe? E aí, amiga, qual o horário das suas lives pra eu divulgar? 7h20 da manhã. Segunda a sexta, que eu vou começar a fazer as lives agora, 7h20 da manhã, tá bom? Do nosso clube Belas e Prósperas. Voltando às nossas lives. Vai ser um momento onde a gente vai falar da palavra de Deus também, para conectar essas mulheres aí com o nosso pilar de intuição, né? Os pilares que nos ligam no céu, os pilares que nos ligam na terra, e pra gente achar a nossa identidade, a nossa essência verdadeira, feminina, que foi que Deus nos criou. Ok? Então sejam muito bem-vindas. Gente, a postagem já deu quase 240 mil visualizações. Depois vocês vão aqui no meu perfil e eu acho que vocês conseguem ver, né? A quantidade de visualizações. Gente, eu nunca tive mais de, sei lá, não sei, nos meus últimos reels, se foi 4 mil, 2 mil visualizações. E a imagem daquela face de Cristo deu uma... Polly, bom dia. Isso, gente, compartilha aí com no mínimo 5 mulheres, tá? Isso é transbordar. Quando a gente transborda, a gente tá prosperando também. Então, compartilha com no mínimo 5 mulheres que precisa aprender mais sobre ser feminina, sobre buscar essa intimidade com Deus, com Jesus, que é o que eu vou falar pra vocês aqui agora, tá bom? E aí, aqui no meu repouso da minha cirurgia, eu postei aquela foto. Que você vai fechando o olho e você vê o rosto de Cristo. E aí, gente, do nada começou a uma chuva de seguidores e seguidoras. Maioria, 99% das novas seguidoras que veio pro meu perfil através dessa imagem de Cristo são mulheres. E eu orando muito pro Senhor trazer mulheres que precisam ouvir sobre a sua palavra, mulheres que estão buscando a sua identidade, mulheres que querem resgatar a sua essência. E eu falando, Senhor, traz essas mulheres para ouvir aquilo que o Senhor vai me colocar para falar. Gente, e assim, viralizou mais de 200 mil visualizações aquela postagem que eu fiz. Deve ter 2 dias ou 3 dias, não sei. E começou, e não para de chegar seguidoras. E aí, eu senti que foi um recado de Deus pra mim. Porque quando eu comecei a ver os comentários das pessoas, naquele post que dá pra ver a face de Cristo, e as pessoas falando, eu vi Jesus. Meu Deus, a imagem de Cristo. Meu Deus, como Jesus é lindo. Meu Deus, que incrível. E aquilo mexeu comigo, porque eu tô assim, pai, as pessoas viram uma foto que, assim, que a nossa mente enxergou um rosto de um homem que nos trouxe a sua visão. Mas eu quero que essas mulheres conheçam verdadeiramente a face de Cristo. E Jesus falou, então tá bom, vou mandar umas mulheres pra você. E eu falei, Senhor, eu quero que essas mulheres conheçam Jesus de verdade, te conheçam de verdade, tenham uma experiência e não só uma foto no Instagram. Porque se através de uma foto no Instagram as pessoas já ficaram maravilhadas, o que não vai acontecer quando elas verem a sua face de verdade? E aquilo me impactou de uma forma tão profunda ontem. E eu falei, como que eu vou apresentar esse Jesus para essas pessoas? Elas precisam ver verdadeiramente. E quando você olha para aquela imagem, você vê 3 pessoas ali numa feira com legumes. E quando você vai fechando os seus olhos, você vê a imagem de um homem que resplandece a face de Cristo. Cristo está no simples. Jesus Cristo está nas coisas simples. E aonde tiver 2 ou mais, ele vai estar. Então tinha 3 pessoas. Numa imagem que quando você olha parece até ser mal feita. Mas quando você fecha os olhos, isso quer dizer sobre foco. Quando você fecha pro mundo e foca naquilo que tem que focar e você vai fechando os seus olhos, você vê a face de Cristo. Você vê Jesus.
Aquela imagem quer dizer para nós também sobre foco. Aonde está o nosso foco? Vamos fechar os olhos para as coisas do mundo e vamos focar naquilo que verdadeiramente importa, para a gente encontrar e ver o que verdadeiramente vai impactar a nossa vida, que é a face de Cristo. E eu falei, Pai, essas mulheres, elas precisam ver a face de Cristo verdadeiramente. Ao meio simples. E as coisas de Cristo, as coisas de Deus são simples. E eu falei, Pai, novamente eu repito, eis aqui a serva do Senhor. Use a minha vida como ferramenta para levar esse Jesus, esse Cristo, esse Deus que ainda falta para as pessoas conhecerem, para elas se arrependerem, para elas se converterem, para elas viverem o sobrenatural e terem experiências sobrenaturais, Pai. Quando eu fiz essa cirurgia, eu até fiz um post, né? Antes do médico me chamar, eu estava dando, né? Antes das 15 horas, que às 15 horas é a hora da misericórdia, que é a hora que Cristo morreu. E eu ali achei meu texto dentro da minha bolsa e comecei a orar. O texto da misericórdia. E eu pedi assim, Senhor, tem misericórdia. E comecei a clamar misericórdia, misericórdia. E falei, Pai, que essa cirurgia das minhas vistas não seja só uma cura física, não seja só um milagre. Gente, porque pra mim, essa cirurgia foi atrás de um milagre. Eu fui buscar um milagre da minha visão. Bom dia, as meninas que estão chegando agora. Me ajudem a compartilhar. Compartilhe com no mínimo 5 mulheres para estar fazendo parte do nosso clube Belas e Prósperas. Sejam muito bem-vindas. E eu orava e eu falava, Pai, eu sei que esse milagre das minhas vistas, de recuperar minha visão, porque o Senhor não me fez assim. Eu quero enxergar como o Senhor me fez. E na verdade, gente, na virada do ano, eu orei e pedi isso ao Senhor. Eu falei que eu queria assim, Pai, me dá um milagre de reconstituir a minha visão. Eu quero enxergar, sabe, perfeitamente. E depois de eu orar, eu clamando esse milagre pro Senhor, Ele falou assim, eu vou usar os meus filhos na terra para realizar milagres. E eu, opa, então beleza. Porque nós clamamos o milagre, mas nós temos que posicionar e correr atrás do nosso milagre também. Nós temos que nos posicionar. Então eu queria o milagre das minhas vistas. Eu falei, Pai, eu quero enxergar perfeitamente como o Senhor me fez. E Ele falou comigo, eu uso meus filhos na terra para realizar milagres. Também. Ele podia muito bem um dia eu acordar e começar a enxergar. Gente, eu acreditava nisso, eu acredito nisso. Tanto que eu tirei meu óculos e falei assim, eu vou voltar a enxergar. Eu andava para casa fora e eu falava assim, eu vou voltar a enxergar. Eu acreditava que Jesus podia fazer um milagre. Que podia não, que Ele pode fazer o milagre de ter restaurado a minha visão eu aqui dentro de casa. E eu clamava aquilo para Ele. Mas Ele falou, olha, eu uso os meus filhos na terra para realizar meus milagres. E aí eu falei, opa, então vou atrás dos filhos do Senhor, que vai poder realizar o milagre de eu voltar a enxergar, sem precisar de óculos. E aí eu fui correr atrás da cirurgia, que deu tudo certo, graças a Deus. Eu ainda estou enxergando um pouquinho embaçado por causa dos colírios e por causa da lente que eu tô. Porque eles colocam uma lente como um curativo, né, pra cicatrizar, e eu vou tirar essa lente só na segunda-feira. E os colírios, né, um corticoide que eu tenho que ficar pingando, então as vistas ainda tá pesada, tá um pouco embaçada, mas eu já tô tão feliz que agora eu já tô conseguindo olhar pro telefone. Até coloquei o telefone um pouquinho mais distantezinha de mim, porque de perto ainda tá embaçado. Eu fiz uma cirurgia de correção da miopia. Eu não tava conseguindo olhar pra claridade. Hoje eu já consegui olhar, já consegui abrir, né? 3 dias após a cirurgia aí, então eu já consegui, já tô... Nossa, já vi, assim, melhoras. Mas eu vou ficar só sem... Eu nem posso demorar muito nessa live, que daqui a pouco minhas vistas vai cansar. E eu tenho que fechar. Mas vamos lá. E aí, depois daquela imagem que viralizou com o rosto de Cristo, eu falei isso, Pai, essas mulheres precisam sim conhecer o seu rosto. De verdadeiramente. E não só numa imagem do Instagram. Jesus falou, então tá bom, eu vou ligar as turbinas. E começou a chegar mais de 100 seguidoras
por causa daquela imagem. Quase 240 mil visualizações daquela imagem com o rosto de Cristo. E eu entendi o recado. Eu falei assim, eu não posso perder a oportunidade. Falei, eis aqui a serva do Senhor novamente. Pai, use a minha vida como ferramenta para levar a tua palavra para as pessoas que chegarem até mim. Use a internet como ferramenta e o dom da comunicação que o Senhor me deu para levar Jesus até as pessoas. E as pessoas que vierem até mim, que eu me aproximar até elas. Então hoje, minha Belas e Prósperas, nós vamos começar uma jornada do nosso clube das Belas e Prósperas. Para você que quer ir para um nível acima, espiritualmente falando. Conhecer melhor você, conhecer melhor a sua essência. Conhecer esse Jesus que você só escuta falar, mas que agora você vai começar a ter experiências com ele. Jesus, ele é muito educado. Ele não chega arrombando a porta e ele não entra por brechas. Quem entra por brechas é Satanás e seus demônios. Então, as brechas que você abre, ele entra. Jesus, ele bate na porta e espera você abrir. Então, abre as portas do seu coração e permita que Jesus possa entrar na tua vida. Permita que o Espírito Santo possa ter acesso à sua vida. E você vai começar a ser incomodada. Quando nós damos livre acesso para o Espírito Santo entrar na nossa vida, o pecado que antes não nos incomodava, começa a nos incomodar. A mentira que você falava e não te incomodava, começa a te incomodar. Os lugares que você ia, que não fazia diferença, começa a te incomodar. A forma que você falava, começa a te incomodar. As pessoas que você andava, começa a te incomodar. Porque você vai conhecendo verdadeiramente aquilo que te afasta de Deus. Você começa a conhecer verdadeiramente aquilo que entristece o Espírito Santo. Então não é a Késia que vai te convencer, não é seu pai, sua mãe, seu marido, seu esposo, mas sim o agir do Espírito Santo. E se você der isso aqui de acesso para ele, algo grandioso vai acontecer na sua vida. Então, se você tá com a sua Bíblia aí, eu convido vocês, uma mulher bela e próspera, ela anda com a palavra de Deus de fácil acesso, ok? Então, um dos requisitos para você participar do nosso clube das Belas e Prósperas é ter a sua Bíblia de fácil acesso nas suas mãos, porque nós vamos ler a palavra de Deus todos os dias. É aqui que nós vamos conhecer Jesus. Então eu falei, pai, como que eu vou mostrar e levar as pessoas para conhecerem essas mulheres que viram uma foto no Instagram, onde elas iam fechando o olho e via a imagem de um homem, e aquele homem resplandecia a imagem de Cristo. Como que essas mulheres vão conhecer esse Jesus? Essa imagem de Cristo, não só numa imagem do Instagram, mas verdadeiramente na vida delas. É através da palavra, é através da minha palavra. Não tem como conhecer Jesus a não ser pela palavra dele. Então nós vamos conhecer Jesus através desta palavra. Então, para você ser bem-vinda no nosso clube das Belas e Prósperas, pegue a sua palavra. Escreva aqui para mim nos comentários se você está vendo essa live ao vivo ou gravada. Quem não tem uma Bíblia? Me fala se você não tem uma Bíblia. Eu quero que você me conte aqui nos comentários, sem medo, sem ter vergonha. Porque existe muitas pessoas que não têm uma Bíblia. Eu quero saber, se você não tiver uma Bíblia, eu quero que você me conte aqui nos comentários, ao vivo ou gravado, ok? Deixa aqui pra mim. Então, esteja com a sua palavra pra gente poder ler e conhecer esse Jesus. E Jesus tem algo muito forte para nos falar hoje. Eu queria que você abrisse em João 6, nosso evangelho de hoje. João, capítulo 6, Evangelho de São João, capítulo 6, 60 a 69. Nós vamos ler. João 6, Evangelho de São João, João 6,
de 60 a 69. Pegue a sua palavra e vamos ler comigo. E compartilhe essa live com no mínimo 5 mulheres para fazer parte desse clube com a gente. O Clube das Belas e Prósperas. E o nosso pilar principal do nosso clube é a palavra de Deus. Nós vamos construir esse clube na rocha que é Jesus. E você vai construir a sua família, a sua casa, o seu relacionamento, a sua empresa na rocha que é Jesus. E nós vamos conhecer Jesus aonde? Aqui, na tua palavra, na palavra de Deus. Gente, isso não é balela de internet. Enquanto você, mulher, não entender que você vai trazer a espiritualidade para sua casa, que você vai, quando você acorda, você vai levantar todos da sua casa. Se você não amadurecer espiritualmente, as coisas vão ficar difíceis para você e para sua família. Você precisa se posicionar espiritualmente, não religiosamente. Se você for uma mulher religiosa, chata, que quer esfregar as coisas na cara do seu marido, que quer impor as coisas dentro da casa dos seus filhos de forma religiosa, a religiosidade vai te afastar daquilo que Jesus quer te aproximar. Oi, amiga, bom dia. João 6, capítulo 6, João 6, versículos 60 ao 69. Gente, mulheres, vocês precisam se posicionar espiritualmente dentro da família, dentro da casa de vocês. Senão vocês não vão sair do lugar. Se você é aquela mulher que seu marido não te respeita, que seu marido não te enxerga, que seu marido é grosso com você, começa a buscar a sua espiritualidade. Começa a falar das coisas de Deus, sem ser religiosa. Você vai ver esse marido mudando dentro da sua casa. Ele vai começar a ver uma mulher de fé. Quer ver o seu marido mudar com você, te respeitar, te tratar como uma princesa, fazer aquilo que você deseja? Se torne uma mulher de fé, uma mulher espiritualizada, levando a palavra de Deus dentro da sua casa, começando a ser feminina, ativando a sua identidade, demonstrando amor, ficando mais em silêncio, mostrando que você é amorosa, cuidando da casa, cuidando do seu esposo, cuidando do seu marido, porque a nossa essência feminina, a nossa identidade, ela tá em servir, em nutrir, em dar amor. Então, quer começar a ser diferente dentro da tua casa? E não tem como você ser essa mulher feminina sem estar conectada com Jesus, sem estar conectada com Deus, com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, e esse é um dos pilares do feminino, que é a nossa intuição. Nós precisamos ativar a nossa intuição. A nossa intuição é a linguagem e é o acesso que nós temos ao Espírito Santo de Deus. Nós mulheres temos algo especial, nós temos algo divino em nós, diferente dos homens. E nós temos que saber usar isso ao nosso favor. Gente, nós somos um portal divino aqui na Terra. Não tem como um ser humano vir nessa Terra a não ser por uma mulher. Quer um portal mais divino do que esse? Quer uma conexão mais divina do que essa? Sermos portal divino. Por que você acha que Satanás apoia tanto o aborto? Porque a porta de acesso aos filhos de Deus para chegar nessa terra somos nós, mulheres. Eu fiquei muito... As meninas que estão chegando aí, que estão aí comigo, que conhecem a Ana, que é a nossa mentora, a Ana Lucchini. Eu até deixei esse comentário na postagem dela. Ela recebeu o chamado para ir prosperar na França, vamos dizer assim, né? E ela está indo a caminho da França. E aquilo mexeu muito comigo, porque foi muito profético. Porque
Quem conheceu a Ana de perto, principalmente as mulheres que estavam em Angra, na imersão dela, a gente viu o quanto nós mulheres estávamos ligadas através da maternidade. Foi muito forte. Foi muito forte. E a França, gente, e a Ana Lucchini, ela fala desse feminino, ela fala de tudo aquilo que nós estamos passando aqui, todas as mentoradas dela está levando para frente, é algo que Deus falou com ela. E foi ativado em nós para passar isso para frente. E a França, recentemente, saiu, né, uma lei lá que permite o aborto, se eu não me engano, em qualquer época da gestação, ou até, eu não sei, gente, saiu algo assim, que a internet bombou na época. E meu coração doeu, falando sobre essa legalização total do aborto, algo muito forte. E eu falei assim, gente, a Ana que fala sobre feminino, que fala sobre gerar, que fala sobre maternar, ela tá indo para um lugar onde o aborto é liberado. E eu comentei assim na foto dela, num vídeo dela, não lembro mais, eu falei assim, Ana, você vai gerar filhos no seu ventre para incentivar as mulheres que estão na França a gerar mais filhos num país onde o aborto é liberado. Foi muito forte a visão que eu tive. E eu falei assim, ela tá indo pra lá com um chamado muito forte de ativar essas mulheres a quererem a ser mães, a quererem a ficar com seus filhos, a quererem ser portais divinos aqui nessa terra, porque não tem como vir nessa terra a não ser por uma mulher. Deus manda os seus filhos através de uma mulher. O Senhor é maravilhoso, é forte, né, Ló? E eu tive essa visão quando ela falou França. Eu falei, não tinha um outro lugar pra Ana ir. Falei assim, um lugar... Gente, depois vocês pesquisam aí, eu não sei falar certo. Mas o aborto foi liberado assim, escancaradamente na França. E eu falei, Ana vai pra lá plantar uma semente nas mulheres que vão querer ter mais filhos. Essas mulheres não vão querer tirar os filhos de dentro delas. Isso é diabólico, isso é satânico. Querer tirar uma vida de dentro de você. Como que as pessoas não enxergam que isso é um derramamento de sangue? E se você é uma bela e próspera que está fazendo parte desse clube, eu sei que às vezes vai ter mulheres que já cometeram aborto no passado, na ignorância. Mas se você já arrependeu, tira esse sentimento de culpa, porque Satanás vai usar essa culpa para poder te destruir. Se arrependa, peça perdão para Deus. Ele está disponível para te perdoar. E saiba que está no seu propósito gerar vidas. Se você é uma mulher que vai começar a me seguir agora, e se um dia você cometeu um aborto, seja acolhida. Seja acolhida por mim, seja acolhida por nós, seja acolhida por Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo vai te instruir. Eu sei que através do arrependimento, Jesus vai te perdoar. E tá no teu propósito levar vida, gerar vida, incentivar mulheres a terem filhos, incentivar mulheres a gerar vidas. Não se culpe. Se arrependa. Veja a sua responsabilidade, se arrependa e busque o perdão do Senhor Jesus. Mas eu estava falando sobre isso. Sobre ela estar indo para um país que o aborto é liberado. Para poder incentivar mulheres a terem filhos. Onde ela vai gerar no seu ventre filhos, para incentivar mulheres a terem filhos. É no arrependimento que você será uma mulher do improvável. O Senhor ama os improváveis. Sim. Às vezes nós não nos sentimos dignas de sermos quem nós desejamos ser por causa dos nossos pecados. Nós nos sentimos muitas vezes impuras, indignas, por causa dos pecados que nós já cometemos. Mas existe uma água viva e um sangue que pode nos lavar. Basta uma gota do sangue de Jesus para nos lavar.
Bata uma gota do nosso sangue de arrependimento para Jesus nos perdoar e sermos verdadeiramente filhas dele. Então pega a tua palavra, falando em sangue, pega a tua palavra, João capítulo 6, versículo 60 a 69. Amém? A fé em Jesus exige decisão. Bom dia, seja bem-vindo quem está entrando agora. Compartilha com no mínimo 5 mulheres esta live, tá bom? Sejam bem-vindas. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde o lugar. Isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar aonde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. A palavra que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se não lhe é concedido pelo Pai. A partir deste momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12, vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Eu vou continuar. Versículo 70. Jesus disse aos 12, vocês não são os 12 que eu escolhi? Apesar disso, um de vocês é o diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Palavra da salvação. Gente, esse capítulo 6 de João, Jesus começa a falar umas doideiras aqui. Se a gente voltar um pouco nos versículos anteriores, vou pegar o versículo 51, que foi os evangelhos anteriores. Ele começa a falar assim: eu sou um pão vivo que nasceu do céu. Quem come deste pão não viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades, os judeus, começam a discutir entre si: como que pode esse homem falar que nós vamos comer sua carne? Como é que pode esse homem falar que nós vamos beber esse vinho? E aí Jesus começa a falar: quem come a minha carne, bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E Jesus começa a dar esse sermão. Voltamos? Recebi uma ligação aqui. Vamos voltar. Então, Jesus começa a falar, antes do evangelho de hoje, que Jesus fala assim, repreende os discípulos. Vocês estão achando que aquilo que eu tô falando é muito duro? Jesus começa a falar que quem comer o corpo dele, quem beber o sangue dele, vai ter vida eterna. E o povo começa a achar aquilo estranho. Como assim? Esse homem tá doido? Comer a carne e beber o sangue? Que coisa, né? E até hoje tem pessoas que não conseguem compreender aquilo que Jesus fala através das escrituras. Nós temos
né? Esse grupo de pessoas. Que nós sejamos, eu peço, Senhor, todos os dias, Pai, me revele. Eu não quero saber só aquilo que o padre prega. Eu não quero saber só aquilo que o pastor prega. Eu não quero saber só aquele podcast que eu vejo, aquela live que eu vejo. Eu quero ter a revelação da tua palavra. Eu, com o Senhor, sozinha, no meu quarto, lendo. É essa experiência que eu quero ter. Ter instrução é muito bom. Vocês estão aqui, né, recebendo instrução, eu estou fazendo uma interpretação aqui com vocês, nós estamos fazendo uma reflexão juntas. Eu escuto muitas reflexões, muitas pregações, mas eu falo com o Senhor, Pai, eu quero ter uma revelação no meu espírito. Eu com a palavra e o Senhor e o Espírito Santo aqui no meu quarto, no meu canto, revela para mim, Pai. Então nós temos que buscar nossas próprias revelações e não ficar só naquilo que você ouviu falar. Você tem que buscar suas próprias experiências com o Espírito Santo, mulher. E parar de repetir como papagaio aquilo que você só escuta as pessoas a dizerem. Só daquele podcast que você escuta, só daquela live que você vê. É claro que você está pegando instrução e sabedoria ali, mas começa a buscar a sua experiência, começa a abrir a Bíblia e começa a ler e começa a ter as revelações que o Espírito Santo vai começar a te dar. Para com isso de que você abre a Bíblia e lê e não entende nada. Isso é armadilha de Satanás para fazer com que você não leia a Bíblia. Então Jesus começa a falar, vocês acham que o que eu estou falando é duro demais? Né? Jesus fala, isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês viram o Filho do Homem voltando. Isso aqui, né, nas homilias, nas reflexões que eu ouvi, quando Jesus faz essa pregação, demora ainda para Jesus morrer. Quase 1 ano depois que Jesus vai morrer. Ou seja, Jesus fala 1 ano antes isso. Então, para a cabeça da galera, tava doideira. Ninguém estava entendendo nada. Jesus fala, se isso está escandalizando vocês, imagina na hora que eu ressuscitar. Na hora que vocês verem eu subindo, eu descendo. Entendeu? E aí Jesus começa a falar doideira. Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar da onde ele estava antes. Jesus estava falando do céu. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. A palavra que eu disse a vocês são de espírito e de vida. A própria palavra de Deus também fala que o homem carnal não vai entender as coisas do homem espiritual. A mulher carnal não vai entender as coisas da mulher que vive pelo Espírito, da mulher que está espiritualizada. Por que eu estou levantando esse clube de mulheres belas e prósperas? Para que a gente possa falar na mesma linguagem. Não dá para a Kézia começar a falar doideira aqui das revelações que eu tenho, se ninguém entende as coisas que a gente fala. Assim como Jesus estava revelando doideira naquela época e tinha gente que não entendia a linguagem dele, não foi difícil para Jesus conseguir passar a linguagem do céu, passar uma linguagem espiritual, porque as pessoas, o ser humano é muito carnal. Para nós entendermos aquilo que Jesus quer nos revelar, nós precisamos buscar o Espírito. Se nós ficarmos na carne, se nós querermos entender somente a coisa no mundo, se a gente querer compreender só aquilo que os nossos olhos veem, que eu estava falando da cirurgia, quando eu fui pedir, Senhor, a cura dos meus olhos, da minha visão, e eu orando ali naquele momento antes da cirurgia, eu pedi, Senhor, que o Senhor não só cura a minha visão física, mas que traga a cura para a minha visão espiritual, para que eu possa começar a enxergar o sobrenatural que o Senhor tem para fazer na minha vida e na vida das pessoas que chegarem até mim. Era isso que eu ia contar para vocês naquela hora, e eu mudei o assunto. Enquanto nós termos pessoas e mulheres que olharmos só com os olhos mundanos e carnais, nós não vamos conseguir compreender as coisas espirituais. É por isso que nós vamos levantar essa geração de mulheres que estão buscando andar pelo Espírito, para que a gente possa comunicar e falar a mesma língua. Porque eu, Kézia, tem coisa que não dá para conversar com todo mundo, porque as pessoas não entendem.
Elas não compreendem, porque elas vivem no mundo terreno, elas vivem pelas coisas da carne. Elas querem acreditar somente naquilo que os olhos delas veem. E o homem carnal não vai entender as coisas espirituais. Então, que nós possamos ser mulheres que andam pelo Espírito, que sejam ativadas no Espírito, para que nós possamos compreender as coisas espirituais. Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo natural. Tudo foi gerado no mundo espiritual antes de virar matéria, antes de virar coisas naturais. Antes desse celular virar um celular, ele foi gerado no mundo espiritual. Antes daquela luz virar luz, ela foi gerada no mundo espiritual. Antes dessa estante aqui, antes dessa sacolinha, nossa sacolinha Belas e Prósperas, olha que linda, e a nossa taça Bela e Próspera, antes disso virar matéria, tudo isso foi gerado no mundo espiritual. O mundo que nós vivemos foi gerado no mundo espiritual. E depois veio a existência através do decreto, da palavra, e haja luz, faça-se luz. A gente tem mania de menosprezar o mundo espiritual porque ele é invisível, porque é algo que não é visível aos nossos olhos, e a gente acha que ele tem menos importância do que o mundo natural, do que as coisas que a gente vê. E muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus só vai ter compreensão quem buscar esse amadurecimento espiritual. Porque a gente tenta colocar, igual na época que os discípulos e a galera que estava ouvindo essa pregação de Jesus estava tentando enfiar dentro da cabeça deles o que seria comer a carne de Jesus e tomar do sangue dele. Imagino que eles deviam estar pensando assim, matando Jesus, cortando as partes dos corpos de Jesus, comendo igual os canibal. Eles, na cabeça humana deles, eles estavam tentando colocar aquilo dentro da cabeça deles. E é assim que a gente faz hoje com as coisas. É assim que a gente faz hoje com a palavra de Deus, com as coisas que já foi revelada lá em Apocalipse, as coisas que João viu. Então, aquilo que entra na minha cabeça, eu acredito. Aquilo que não cabe na minha cabeça, que eu não consigo compreender, eu não acredito. E aí a gente cai nesse pecado da iniquidade, no pecado da incredulidade. E isso atrapalha a nossa fé. Nós temos que parar de acreditar somente naquilo que a gente vê, somente naquilo que a nossa cabeça e a nossa mente é capaz de compreender. Desse jeito vocês não vão subir de níveis. Desse jeito vocês não vão alcançar as curas que vocês querem. Desse jeito, como que vocês querem que Deus use a vida de vocês para curar outras pessoas, para expulsar demônio, para não sei o quê? Tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como discípulos, para cumprir o ID. Como que nós queremos estar a serviço do reino de Deus se nós não acreditamos e não buscamos o entendimento das coisas espirituais? Nós buscamos entendimento somente das coisas naturais e carnais. Então nós não podemos ser igual os discípulos foram na época. E falar com Jesus, não, Jesus, mas tá muito duro, essas coisas que você tá falando é muito cabulosa. Como é que nós vamos comer sua carne e beber do seu sangue? E Jesus já falava aquilo ali, e ele ainda falava, vocês querem ir embora? E Jesus na lata. Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, se vocês não querem compreender o que eu tô falando, então quem que quer ir embora? Pode levantar e ir agora. Pode vazar. E aí, Pedro, com muita sabedoria, vira e fala, eu tenho alguma coisa para falar. Aí Pedro fala, Senhor, para onde eu irei? Sendo que tu tens palavras de vida eterna. Tem até uma música, né? Essa música é linda, né? Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? É isso, Jesus fala, quem não quer me seguir, vaza. Vaza. Se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, se vocês não querem entender o que eu tô falando, vaza. E aí Pedro vira e fala, vazar pra onde, meu filho? Vazar pra onde, Jesus?
Eu vou ficar aqui, porque, tipo, falando as doideiras que você tá falando, eu sei que o que você tá falando é palavra que vai gerar vida. Então é isso. Mesmo às vezes você não entendendo 100% das coisas que tá acontecendo na sua vida, mas fica para poder entender o que Deus, o que Jesus quer revelar para você. Não abandona. Vai buscar compreensão e entendimento. Ok? E Jesus fala, vocês são 12 que eu escolhi, né? Mas apesar disso, um de vocês é o diabo. Então isso já tinha, olha só, quase um ano antes de Judas trair Jesus, Jesus já sabia que alguma coisa ia lhe acontecer. Porque Judas, ele começou a parar de criar expectativa em Jesus. Espera aí, esse não é um rei. Assim, não é a personificação de um rei que eu imaginava, né? E aí Jesus já soltou ali uma pérolazinha ali, né? Pra já cutucar o inimigo, né? Já sabendo, tipo assim, eu sei que você tá aqui, não vem que não tem não, né? Então Jesus começa ali, gente, a pregar aquilo, né? E nós temos que acreditar que hoje nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Verdadeiramente. Nós temos ali na Eucaristia o corpo e o sangue de Cristo. Ele fala, né? Quem comer e beber do meu sangue, comer da minha carne, façam isso em minha memória, em memória de mim. E aqui Jesus já estava falando sobre isso antes, né? Ele já fala da Eucaristia, vamos dizer assim, do corpo e do sangue dele, antes dele instituir verdadeiramente a Eucaristia, naquela ceia de lavar pés ali. Ele institui a Eucaristia ali, ele já estava dando, já estava dando sinais aqui antes, nas suas pregações. E é isso, meu povo. E é isso, meninas. Que nós possamos ter essa reflexão de hoje. Que nós possamos buscar. Assim como Pedro falou, não, nós queremos continuar seguindo o Senhor. Porque é o Senhor que tem palavra de vida eterna. E que nós possamos receber e reconhecer isso dentro do nosso espírito verdadeiramente. Para que nós possamos conhecer esse Jesus. Não só numa imagem de Instagram, de quando você fecha os olhos, mas conhecer a verdadeira face de Cristo. Primeira coisa é reconhecer e aceitar que as palavras dele traz vida eterna para nós. Nós vamos conhecer essa face de Cristo através da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindas ao nosso clube das belas e prósperas, onde nós vamos conhecer e revelar esse Jesus que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos mostrar. Eu queria orar com vocês antes da gente encerrar esse clube de hoje. E queria que você compartilhasse nos seus stories. Se quiserem tirar um print. Tirem um print e reposte nos seus stories, compartilhe com no mínimo 5 mulheres, pra gente formar esse batalhão nesse clube Belas e Prósperas, que é só o começo. É só o começo de tudo que ainda está por vir. Se você tá cansada de muitas coisas na sua vida, une-se a nós. Une-se a nós para buscar vida e renovo que vem da palavra de Deus. Se você anda triste, a tua alegria está no Senhor. Então ande com mulheres que querem e desejam, que o coração está ardendo para poder falar da palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora, que eu vou orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas mulheres que estão participando, Pai, que estão ouvindo a Tua mensagem através da minha vida. Eu sou só uma mensageira, Pai. Que esse clube das belas e prósperas
possa prosperar, possa crescer e alcançar cada dia mais mulheres, Pai. E que elas possam receber a revelação daquilo que o Senhor tem para falar na vida dela. Pai, eu profetizo cura na vida dessas mulheres, Pai. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Que nós possamos, Pai, ser mulheres que vamos buscar a revelação na Tua palavra, que traz vida eterna para nós. Pai, nós acreditamos no Teu corpo e no Teu sangue. Pai, nós acreditamos que uma gota do Teu sangue possa vir nos curar, nos restaurar e nos dar o renovo diário daquilo que nós precisamos para seguir em frente, Pai. Pai, sustente a vida dessas mulheres. Não deixem elas desistirem. Mostre a elas a Tua face. Mostre a elas o propósito que o Senhor tem na vida delas. Revele, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar no coração delas. Que elas possam a cada dia encontrar o Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos esse dia a Ti, Pai. Nós consagramos esse final de semana de trabalho, de desfrute, e que nós possamos encontrar o Senhor nos detalhes do nosso dia. Assim como aquela imagem, que é uma imagem simples de 3 pessoas numa feira, mas quando nós fechamos os nossos olhos e nós focamos naquilo que é do Senhor, nós enxergamos o Jesus, a Sua face. E nós possamos sentir a Tua presença nas coisas simples, porque o Senhor é simples, os Seus filhos é simples, Pai. Nós queremos um coração puro e humilde. E além de tudo, Pai, aumentai a nossa fé. Aumentai a nossa fé para que nós não possamos cair na incredulidade, Pai. Porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus do impossível, do improvável, e que faz maravilhas na nossa vida. Mas nós queremos Te ouvir e Te seguir, não pelo aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. E o Senhor é santo. O Senhor é amor. A Sua presença é real no meio de nós, Pai. Pai, que essas mulheres tenham uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Que os anjos, Pai, possam ir até elas agora e elas se sentirem abraçadas, protegidas e amadas. Envie os Seus anjos ministradores até a casa de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, meu povo. Amém. Fiquem com Deus. Tenham um fim de semana abençoado. E compartilhe com mais mulheres para participar do nosso clube das Belas e Prósperas. Meninas, nosso clube será de segunda a sexta, às 7h20 da manhã. Eu espero vocês, ok? Eu vou tentar aparecer aqui com vocês amanhã, mas oficial mesmo, nós vamos manter de segunda a sexta, às 7h20 da manhã. E eu quero que vocês chamem mais mulheres para estar crescendo e prosperando junto com a gente, para ser cada dia mais belas e prósperas. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.